Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre um questionamento que eu faço. Por exemplo, eu tenho notado que tem muita gente na internet que ataca a figura de Jesus Cristo. E eles fazem muitos questionamentos em torno de se ele existiu mesmo, em torno de sua divindade, em torno de sua existência, em torno de seu poder. Eles também questionam muito tudo isso, né? Talvez porque essa figura religiosa e esse Jesus histórico, ele foi um dos personagens que mais movimentou a história e a cultura, sendo expandido para vários povos e várias culturas, e tendo uma ressignificação muito grande em torno dele. Há muitos questionamentos também da invenção, né, de um Jesus europeu, loiro, de olho azul, cabelo comprido, e outros dizendo que Jesus era praticamente negro devido à região que ele vivia. Outros dizem que ele não existiu, outros dizem que ele existiu, que não pode se negar porque o Jesus histórico existiu, mas a divindade dele é uma falácia. E assim, muita gente fica gravando vídeos atacando a figura de Jesus Cristo. E a gente não vê pessoas gravando vídeos para atacar outras figuras religiosas. Nem tampouco eu faria isso. É assim, isso não é assim uma coisa neutra que acontece na sociedade. As religiões se apropriaram do nome de Jesus e criaram certos dogmas, certas crenças. As religiões cristãs, elas se dividem muito. Não existe só um tipo de cristianismo, existe um cristianismo dividido em várias religiões, a católica, a evangélica, a espírita de mesa branca. Existe Jesus dentro da Umbanda também. Existe Jesus Cristo que é pregado de uma forma lá nos Testemunhos de Jeová, nos Mormons, enfim. A figura de Jesus Cristo ela é falada em várias religiões e não existe um tipo de cristianismo só. Mas eu quero dizer o seguinte, quando a pessoa está dentro de uma religião cristã, muitas vezes ela vai olhar para outras figuras de outras religiões, como santos, por exemplo, quem é evangélico vai atacar os santos da Igreja Católica, vai atacar os santos da Umbanda, e vai atacar o budismo, o Buda, enfim. Mas se você estudar cuidadosamente o que Jesus falou, ama teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele falou de amor, era o mandamento maior de Jesus, era o amor. Se você for estudar Umbanda, você vai ver que o princípio do amor está lá também. Se você for estudar o budismo, você vai ver ali o autoconhecimento, o amor próprio. Você não vai ver pessoas... não é uma religião teísta que acredita em Deus. Ela não acredita num Deus criador. Mas tudo que acontece no mundo tem uma razão de ser. Muitas vezes surge toda uma religião que separa essa crença em Deus, porque às vezes a própria religião que crê em Deus se apropria de Deus e de Jesus de uma forma errada. Então, assim, o cristão ele não é conhecido pelo que ele faz, e sim conhecido pelo que ele não faz. O cristão ele não pode ser arrogante, não pode ficar pisando nos outros, não pode ser cruel, não pode ser mau. Mas quando uma pessoa vê um cristão sendo mau, sendo cruel, exercendo coisas contrárias ao que diz o cristianismo, as pessoas ficam com raiva, elas associam isso a Jesus Cristo. Elas associam aquela ganância pelo dinheiro em algumas igrejas a Jesus Cristo. Elas associam a homofobia a Jesus Cristo. Elas associam os preconceitos a Jesus Cristo. Então as pessoas que estão de fora acabam pegando uma certa raiva de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está associado a um monte de coisa que não tem nada a ver com o próprio Cristo. Então, o próprio cristianismo virou um anticristo.
E aí as outras religiões se dividem muito. E muita gente sai por aí gravando vídeo falando que Jesus não é uma divindade ou que ele não existiu. E a gente não vê, por exemplo, uma pessoa gravando um vídeo, por exemplo, dizendo o mesmo da Pombagira ou da Iemanjá ou da Virgem Maria. A gente não vê muita gente gravando vídeo falando, atacando outras figuras religiosas. Mas a gente vê diversos vídeos de pessoas atacando a Jesus de uma forma contundente mesmo. E o que eu tenho para dizer sobre tudo isso é que é preciso muito respeito à diversidade e muita capacidade de estudo. É importante ler, é importante estudar a história e ter o conhecimento básico de que personagem foi o verdadeiro Cristo, quem foi ele. E o que importa se ele era branco ou negro, se ele podia ser branco, se ele podia ser negro, né? Algumas pessoas acreditam naquela imagem, né? Aquele Jesus europeu, aquele Jesus americano, de cabelos compridos, loiros e olhos azuis. As pessoas formaram uma imagem física de Jesus desta forma. E aí, assim, nada disso importa. O que importa é a mensagem que está por trás disso. Aí, se você for perguntar, mas cadê a prova que ele existiu? Não vai ter nada, nada físico deixado nesse mundo que prove isso. Só o testemunho que foi passando de ser humano para ser humano. Não existe assim uma roupa que ele usou, um DNA, um maço de cabelo. Não existe nada. Assim como não existe nada de outras figuras religiosas. Então, é importante separar a fé do conhecimento histórico. É importante entender que as pessoas buscam outras religiões porque quando elas vão na religião cristã, elas acabam se decepcionando muito, porque não é isso que elas esperam de um cristão. Não é o que elas estão vendo ali dentro da religião cristã que elas esperam de um cristão. Então elas acabam misturando a religião com a própria figura do Cristo e acabam associando uma coisa com a outra. E daí, eu acho importante estudar todas as religiões, estudar a história e separar a história da religião e separar a mensagem que Jesus falou do que a mensagem judaica, a mensagem de Moisés, a mensagem de Paulo de Tarso. Para isso é importante ler e estudar, para saber o que cada um falou, o que cada personagem falou. E, se por bem achar, seguir só a fala de Cristo. Porque as outras falas, elas vão ficando desatualizadas. A fala que inferioriza a mulher, a fala que diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, é uma fala de Paulo de Tarso. Tem falas de Moisés, que gerou muita homofobia dentro das religiões, mas você não é Moisésão, você não é Paulão, você é cristão. Então você tem que saber discernir. O século que nós estamos vivendo, e se nós temos o dom da ciência, nós temos a obrigação de entender as coisas de uma outra perspectiva, de uma outra forma, a fim de não ser preconceituoso com os outros, a fim de não achar que exista um inferno para ir o budista, um inferno para ir o cara lá da Umbanda, um inferno para ir o hipócrita da própria igreja cristã. É importante entender a filosofia, o princípio e a razão, ter uma fé mais racional e mais filosófica do que preconceituosa. É devido ao monte de preconceito que é atribuído ao cristianismo que as pessoas fogem da própria religião. E eu não sou diferente disso. Se eu vejo uma pessoa dizendo que é muito cristã, que ama muito a Jesus Cristo, mas ela é uma pessoa cruel, má, que só pensa em fazer o mal para os outros, de nada vale a pessoa estar todo domingo dentro de uma igreja.
E assim, sucessivamente, eu penso a respeito de todas as crenças. Eu acho que se você se propõe a ter uma crença, você tem que se propor a respeitar a diversidade e a respeitar as outras pessoas, sem preconceito, sem agressões. Eu não vou citar livros, nem versículos, nem estudos científicos, para nada. Essa é apenas uma reflexão que eu trouxe. E antes de falar de qualquer religião, seja do budismo, da Umbanda, do catolicismo, tente estudar os princípios daquela religião, porque às vezes a pessoa está dentro de uma religião, mas ela mesma não está seguindo princípio nenhum. Ela frequenta aquela religião como se fosse um clube social. Ela não tem dentro de si, dentro de sua alma, a filosofia. Ela não tem dentro de si o conhecimento. Ela vai por ir, vai para encontrar outras pessoas, vai por várias motivações. E essa pessoa ela não vai ter um comportamento filosófico de acordo com o que deveria ser. E assim muita gente vai. Então não dá para julgar uma religião pelo comportamento de uma pessoa religiosa. É importante estudar os princípios daquela religião, a história de cada personagem religioso, considerar o tempo histórico que aquilo se passou, porque tem coisa que já não se aplica mais nos tempos de hoje, e procurar se transformar. Como diz a própria Bíblia, não gostaria de citar versículo, mas como diz a própria Bíblia, não se conformar com esse século, né? Embora eu não seja paulona, mas foi Paulo de Tarso que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai a vossa mente. Sim, porque a gente não pode ficar preso a uma cultura judaica que se passou há mais de 2000 anos atrás, de coisas que se passaram há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que renovar a nossa mente, nos adequarmos ao século que nós estamos, sermos menos preconceituosos, apontar menos dedos e sermos mais empáticos, mais compreensivos. Isso é muito importante. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa atacando, seja o que for, quando eu vejo um cristão atacando as figuras da Umbanda, ou uma vez eu vi de uma imagem lá de um pastor que chutou a santa, que chutou a Virgem Maria, lá a imagem da santa. Quando eu vejo pessoas atacando umas às outras devido à sua fé, eu fico muito triste, porque isso foge ao princípio, ao próprio princípio do amor. Bom, é isso que eu tinha para dizer, para reflexão de vocês. E eu espero poder gravar mais vídeos a semana que vem, agora que esse problema de saúde que eu enfrentei tá ficando para trás, eu estou me firmando melhor, estou me sentindo mais forte, com menos indisposta. Eu fiquei muito doente da Covid e eu fiquei bastante indisposta, assim, eu não conseguia nem falar, não tinha vontade nem de falar. Então agora aos pouquinhos eu estou voltando a gravar os vídeos. Pode fazer nos comentários pedidos, sugestões, para que eu grave novos vídeos. E eu vou aprofundando mais a cada vídeo sobre as temáticas que eu trago aqui para o canal. As histórias, as conversas, as reflexões, a psicanálise, as poesias, tudo. Espero que você tenha gostado. A gente se fala semana que vem. Um abraço.